Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisiel e este é o seu canal EBD em Ação. Canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios doutrinários, históricos, teológicos. E eu quero agradecer a todos os inscritos no canal que têm comentado, que têm dito que as aulas foram de grande valia para as suas aulas, agregaram nas aulas, isto é bom. Você que ainda não é inscrito, seja bem-vindo ao nosso canal, se inscreva para poder receber a notificação de novos vídeos. Quem está chegando agora, nós temos uma playlist com os vídeos relacionados às aulas dos adultos, lição do segundo trimestre de 2018, e também uma playlist com as aulas dos jovens também do segundo trimestre. E hoje nós queremos falar sobre ética cristã e planejamento familiar. Primeiramente, queremos falar que o planejamento familiar, como a lição própria está dizendo, é um plano de organização na família para que possam viver elencado dentro das normas econômicas, dentro das normas seculares, das normas ditas pela sociedade. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, queremos trazer algumas estatísticas históricas, porque este é o objetivo do canal, agregar com subsídios históricos, subsídios culturais. Então vejamos, em 1960, a média brasileira de casais por filhos era 6 filhos por casal. Porque 60 ainda a questão do planejamento familiar ainda estava em ascensão, estava em discussão. Em 1980, abaixou-se de 6 filhos para 4 filhos por casal. No ano 2000, aí as pessoas já tinham em média, cada casal, 2 filhos. E as estatísticas para 2020 será de 1 filho, 1,5 filho por casal. A média de 1 filho um pouquinho, né? Se for distribuir para todos os casais brasileiros. Então nós observamos que o envelhecimento ele será semelhante ao da Itália, né? Se observa na Itália, na França, na Alemanha, na Finlândia, as pessoas vão baixando a natalidade, o número de filhos por casal, de tal forma que não há crianças, o número de crianças é muito pequeno, o número de jovens pequeno, o número de adolescentes. Então nós vemos uma sociedade na Itália, na Alemanha, na França, na Finlândia e outros países, uma população envelhecida. Aí vem as políticas de governo querendo que os casais tenham filhos, né? Até programas para que eles sejam remunerados, os casais que tenham filho, para renovar novamente a população. Enquanto isso, os muçulmanos estão em grande parte, em grande maioria nesses países, porque os muçulmanos, as estatísticas dos filhos para os muçulmanos são bem maiores, bem diferentes, né? Então nós vemos estas projeções. A taxa de natalidade normal para uma sociedade brasileira é de 3 a 4 filhos por casal. Então essa é uma taxa de natalidade considerada normal pelos sociólogos, pelos estudiosos das famílias em sociedade. Daria um balanço para os casais sem filho, mínimo assim de 2 filhos por casal, porque se tem casais que têm 3 filhos a 4 filhos e tem casais que têm menos, então no balanço geral vai dar uma média de 2 filhos por casal. Uma média que não é tanto ruim, mas também não é das melhores. 1 filho por casal, como é na Europa, como é em outros lugares que acabamos de citar aqui, seria uma taxa irreversível, que é o caso da Europa. Então eles estão numa taxa irreversível. Por quê? Porque muçulmanos têm mais a média de 6 a 8 filhos por casal. Então a população muçulmana vai crescendo assombrosamente a cada ano. E o que acontece? Os muçulmanos nesses países da Europa são maioria. Daqui a pouco os próprios italianos, alemães e outros que têm essa taxa mínima serão dominadas pela raça muçulmana, né? A família ou os muçulmanos em si dominarão todos esses países. Então a família é a procriação da espécie. A família pode planejar, evitando alguns que têm essas dúvidas. Como que a família vai se organizar? A questão dos filhos, a gente pode evitar filho? A gente observamos
na lição que tratava do aborto, alguns falando, e a pílula? A pílula não é abortiva? Se tomar o anticoncepcional para que a mulher não engravida, não é um abortivo? Muita gente falando de coisas que não conhece. Então nós precisamos primeiramente fazer uma pesquisa, fazer um estudo sobre isso, procurar alguém da área, não ficar ouvindo jornalistas, políticos, alguns dando pitacos, mas vamos atrás da informação adequada. O doutor Fábio Cagliari Bicudo, que ele é um ginecologista e obstetra, ele disse que a pílula anticoncepcional atua no ovário, inibindo a ovulação, permitindo assim, aliás, evitando assim que o óvulo amadureça. Então isso é antes da concepção. Se a concepção é o espermatozoide penetrar no óvulo, aí é a concepção, a pílula age para que o óvulo não fique maduro, evita a ovulação, evitando o amadurecimento do óvulo para que ele não se torne fecundo. Então é óbvio que não é uma pílula abortiva, dependendo dela, se tratando da pílula comum, do caso comum, né? E nós temos também uma outra estatística, um outro estudo do Dr. Igor Padavesi. Ele fala que o anticoncepcional é a maneira mais usada, a pílula mais usada pelas mulheres. 61% das mulheres usam os anticoncepcionais, a pílula normal. É equivalente a mais ou menos 14 milhões de usuárias no Brasil. E outras formas também de evitar a gravidez, as injeções, a injeção contraceptiva, que eles injetam, a mulher pode tomar uma vez no mês, e é uma vez só e já resolveu, é lógico que no mês ela não vai engravidar. E outro tipo de injeção também que são a cada 3 meses, a cada 3 meses, que são usadas muito pelas atletas que evitam a menstruação, porque elas estão num período de competição, jogando vôlei, etc. Então toma essa injeção a cada 3 meses e evita a menstruação, quer dizer, o óvulo não amadurece, então não há a penetração do espermatozoide no óvulo, então o óvulo não amadurece, então não há concepção. Então essas coisinhas precisam ser matéria vencida, a gente tem que estudar isso para não falar muitas coisas fora do normal para os irmãos das classes. Mas vamos lá. A família e a procriação da espécie, ela está no Antigo Testamento, O próprio Deus falou, frutificai, multiplicai, enchei a terra. Então a família e a procriação da espécie, só procria quando há relação sexual, há gravidez e nasce o bebê. Então é a procriação da espécie. Nós vemos isso também no Novo Testamento, O Novo Testamento diz assim que os filhos são dádivas de Deus. As mulheres são consideradas abençoadas, as mulheres que têm vários filhos. Planejar para procriar também é válido, O que não é válido é a mulher não querer ter filhos, porque hoje em dia a questão não é você pensar na questão econômica, na questão da educação dos filhos. Hoje em dia, por causa das estatísticas do mundo, o mundo ditando as normas, a mulher não quer ter filho para não deformar seu corpo, para os seios não decaírem, para que o corpo não fique cheio de hormônio, inchado, perca a forma. Então muitas das mulheres não querem ter filho por esse motivo. Então esse não é um motivo correto de se evitar ou de se planejar ter um filho. Nós observamos também, segundo as pesquisas, que homens não querem filhos para fugir da responsabilidade. Mas criar filho, tratar de filho, não, eu quero meia-noite, eu quero sair, eu quero pesquisar e eu quero viajar. Então esse também não é um motivo adequado para se evitar filho. E os radicais, tem os radicais que são contrários ao planejamento pelas pílulas, Não, tem muita gente, eu vi muitas pessoas dizendo até em sala de debate, os grupos de WhatsApp são muito bons porque reúne diversos professores para debater as questões, tirar dívida, dirimir dívida, E alguns dizendo, não, que a pílula anticoncepcional não deve ser adotada por nenhum cristão, tem que gerar filho mesmo, as mulheres têm que gerar filho, isso Deus falou que frutificar e multiplicar, encher a terra, então tem que gerar filho mesmo. Então vamos analisar a responsabilidade de quem coloca um filho no mundo. Vamos pegar pelas leis brasileiras, a Constituição Federal, Vamos pegar a Constituição Federal, no artigo 227, ela diz assim, é dever da família assegurar à criança, assegurar ao adolescente e assegurar ao jovem os direitos deles. E quais são os direitos? Direito à vida, o direito à saúde, direito à alimentação, direito à educação, direito ao lazer, direito à profissionalização, direito à cultura, direito à dignidade e uma série de fatores. Então tem pais colocando os filhos no mundo e não tem condições de dar alimento adequado.
não tem condições de dar vestimentas adequadas, não tem condições de dar uma educação que é exigida pela lei. Então, cuidado, você que é contrário ao planejamento familiar e diz que simplesmente as mulheres devem gerar filhos de qualquer forma, não é esse um planejamento adequado. Se você quer gerar filhos, você tem que arcar com a responsabilidade deles, né? Desde a saúde deles, desde a alimentação, a educação, o lazer em si também é um direito garantido aos filhos de casais. Então a falta de referência, hoje nós vemos isso no Brasil, a falta de referência estabelecida por lei, porque a lei brasileira, ela diz que os pais devem cuidar do filho e promover a educação. Não é a escola que promove a educação. A escola, ela produz conhecimento, mas os pais, pai e mãe, devem dar a educação aos filhos. Mas como que está a sociedade brasileira hoje? O pai e a mãe trabalham e a criança fica com a avó, com os avós, fica na creche, fica com a empregada. Então isso é terceirizar o cuidado da criança. Então as pessoas hoje, os casais do Brasil, estão terceirizando a educação dos seus filhos. E enquanto que a lei brasileira, a Constituição brasileira diz que é os pais, é obrigação dos pais cuidar dos filhos, não os avós, não a creche, nem a empregada. Então veja só a responsabilidade de quem coloca filho no mundo. Por isso que as lições é necessário trazer essas repreensões aos casais que acham que é só pôr filho no mundo e deixar quem da avó, da creche, de alguém que está cuidando, que está resolvido o problema. Não está resolvido o problema. A família hoje depende do direito, depende da assistência social, depende de psicólogos. Se o próprio país em si, ele não tem condições, o próprio Brasil em si, ele não tem condições de dar a saúde adequada, quanto mais as famílias. Se o próprio país ele tem dificuldade de dar a educação adequada, meu irmão, vamos planejar isso direito. Você quer ter filho? Vamos. Mas primeiro estabeleça a sua vida, estabilize ela, para depois você dar continuidade. Não, ter filho, sim, é da Bíblia. É da Bíblia. A Bíblia assegura o direito de você ter filho, assegura. Mas também ela arca com as responsabilidades. A Bíblia traz as responsabilidades dos pais, as responsabilidades dos filhos. Então vamos olhar no planejamento familiar. Existem diversas formas de se planejar, de se evitar filhos. Não estamos falando do aborto, não estamos falando de nada dessas coisas que a Bíblia são contrárias à própria natureza bíblica. Mas estamos falando de uma consciência, de você ter consciência de cuidar do seu filho de uma forma adequada, de trazer saúde, educação e ensino religioso para ele, que é uma obrigação dos pais, trazer o ensino religioso para o seu filho. Então veja só, nós temos isso assegurado por lei. O dever da família assegurado por lei, é os pais que educam. E o que nós vemos nas famílias brasileiras hoje em dia? As famílias brasileiras estão desestruturadas, porque colocam filhos no mundo sem a responsabilidade, e os filhos crescem sem educação, sem emprego, sem a referência do pai, sem a referência da mãe, fica com as crianças na rua. A maioria da juventude hoje, nos grandes centros da sociedade brasileira, eles estão à margem das drogas, estão às margens dos vícios, estão lá, inseridos em favelas. Por quê? Porque as próprias famílias não têm essa conscientização da responsabilidade de filho, não têm o conhecimento de qual forma deve evitar a ter diversos filhos para prejudicar a própria vida das crianças. E a igreja também ela está inserida nesse contexto social, porque para a igreja vem esse tipo de pessoa, porque estamos evangelizando a todos. Então nós temos esse dever de conscientizar. O governo brasileiro, ele instituiu o ECA, Estatuto da Criança e dos Adolescentes. E no ECA há sanções para os pais que negligenciam a educação dos filhos, tá vendo? Então não é só, muitas pessoas dizem, não, tem nada de colocar pílula não, deixa a mulher dar à luz quantos filhos, porque é isso que a Bíblia quer, encher a terra. E isso não é a forma mais adequada. Vamos se pensar de uma forma mais natural sobre essas questões do planejamento familiar, ok? Então estes são os subsídios que eu trago para você. Poderia falar muito mais, mas eu não quero falar mais do que o necessário para você. O meu objetivo é trazer este subsídio para a sua aula enriquecedora. Ainda sobre o planejamento familiar. Tanto os católicos como os evangélicos acreditam que o sexo é para a procriação. Todavia, o catolicismo acredita que o sexo é específico da procriação. Os cristãos, por sua vez, os evangélicos, creem que o sexo é também para a procriação, mas para outros motivos, como a satisfação, o prazer,
Agora, os católicos, eles têm algo específico que são só deles. Por exemplo, o sexo é único e exclusivamente para a procriação dentro do casamento. Vejamos, o catolicismo ele é contra os métodos artificiais, todas as questões de preservativos, anticoncepcionais, todos os métodos artificiais são contrários. Eles são incentivados pelos líderes católicos que não se deve usar porque para o catolicismo é uma forma errada de se evitar a procriação e, no entanto, para o catolicismo isto é um pecado, um grave pecado para quem pratica os métodos contraceptivos artificiais. Então, essa é uma perspectiva católica, que eles acreditam dessa forma, que seja um pecado, porque o sexo deve ser para procriação, todavia, todos os métodos anticoncepcionais, contraceptivos artificiais devem ser evitados, porque eles citam alguns exemplos, como Onã, que Onã na Bíblia, ele tinha uma missão de procriar, todavia Onã derramava o sêmen sobre a terra e isso causou a ira de Deus e se tornou um pecado na vida de Onã. Todavia nós percebemos que dentro daquela cultura, Onã tinha por obrigação trazer a semente da sua família e com isso ele evita. Então é por ele evitar algo que estava estabelecido em Deuteronômio, na lei, ele então pecou. A partir daí surge o onanismo, né, que é o prazer fora do casamento, através da masturbação, que também é um sentido de onanismo, que é proveniente da palavra onan. Todavia, são outro aspecto aí. Mas o catolicismo embasa neste ponto de vista para dizer que o sexo dentro do casamento ele deve ser para a procriação. Outra questão que o catolicismo coloca é que o controle de natalidade, se ele deixado de lado, ele é uma desobediência divina e também é um assassinato. Se as pessoas tomarem os anticoncepcionais, se tornam assassinos por isso. Também o catolicismo diz que a Bíblia condena os métodos de planejamento através de contraceptivos artificiais. Eles acham base dentro da Bíblia para dizer que a Bíblia condena essa atitude, esse tipo de ação. Agora vejamos algumas respostas que nós poderíamos dar ao catolicismo romano, que os evangélicos falam ao catolicismo romano. Os evangélicos cristãos, eles acreditam que os métodos naturais, porque o catolicismo só se dispõe dos métodos naturais, né? Por exemplo, a mulher está fértil e nesse período o casal evitar um relacionamento para evitar a procriação é um método natural, mas todos os métodos artificiais eles são contrários. Todavia, nesse aspecto, os evangélicos cristãos acreditam que os métodos artificiais que não sejam abortivos são totalmente legais. Se tomarem anticoncepcionais ou contraceptivos artificiais que evitem a concepção, porque para os evangélicos cristãos a vida começa na concepção. Então, antes de o óvulo conceber e estiver métodos artificiais que façam com que o óvulo não conceba, então esse é um método natural, normal, que não é uma proibição, um pecado, segundo o entendimento deles. Outro aspecto que os evangelhos colocam em pauta é que o método de procriação ele não é individual, ele é global. Todas as famílias em si estão procriando, sejam eles tendo um filho, 2 filhos, 3 filhos, estão contribuindo para a procriação mundial. Portanto, o mandamento divino da procriação, ele é grupal, são as famílias em gerais, ele é de uma forma pluralizada, não um indivíduo só que deve encher o mundo, ter 10, 15, 20 filhos, principalmente nesses períodos de dificuldades financeiras, econômicas, etc. Outro ponto que os evangélicos argumentam é que se fosse algo anormal, pecado, e as pessoas que não casam não estariam cometendo, já que o casamento não é bom que o homem esteja só, falhei uma adjuntora, e o casamento é para a procriação, e aquelas pessoas que optam por não casar não estariam cometendo pecado? Então a questão é o controle. Que tipo de controle contraceptivo é normal e quando é normal o controle? Então é nesse aspecto aí. Que tipo de controle é normal e quando se utilizar os métodos artificiais? Os evangélicos cristãos discutem essa possibilidade.
Existem famílias que ter mais filhos é prejudicial tanto para a mãe quanto para a criança ou para a família. Então existem casais que têm dificuldades em ter filho. A mãe corre o risco de vida ou risco de morte quando ela está na gravidez. Então o controle de natalidade para esse tipo de situação é totalmente aceitável e normal. Agora, quando o Estado ele quer limitar a quantidade de pessoas, por método estabelecido pelo Estado, casais que tiverem mais filhos pagarão alguma multa, etc. Então, aí sim, o Estado está colocando a mão aonde não é necessário. Mas quando a família em si decide esse controle, é algo totalmente aceitável e legal. Para os evangélicos, a procriação não é o único propósito do sexo. E nós não fazemos sexo somente para procriar, mas o sexo, além dele ter esse objetivo da procriação, ele é feito para o prazer, para a satisfação, para a comunhão do casal, a coinonia do casal, o bem-estar, a satisfação. O sexo ele tem uma série de valores dentro do casamento. Se o sexo fosse estabelecido dentro do casamento para único e propositadamente, a única maneira de procriação, o sexo pós a menopausa seria um pecado. Então, o sexo ele não é somente para a procriação, porque depois da menopausa ou no período da menopausa, o casal continua tendo relações e não há procriação. Então, o sexo não é única e exclusivamente para a procriação. Da mesma forma, se o sexo fosse a única e exclusiva opção para a procriação, o marido não poderia fazer sexo com a esposa que fosse estéril. Então seria um pecado também, já que a mulher não pode procriar. Para que o sexo dentro desse casamento? Então são coisas a se pensar dentro das questões estabelecidas pelo catolicismo. Em geral, a Bíblia não condena os métodos contraceptivos, né, os anticoncepcionais. O que a pergunta que deve se fazer é quando aplicar o uso de anticoncepcionais e que tipos de anticoncepcionais. Se for anticoncepcionais que antes da concepção, para evitar que a ovulação, que o óvulo maduro possa receber a concepção, ok. Para dentro de um controle normal de natalidade, dentro de uma família que planejam o seu ciclo de vida, seja ele familiar, econômica. Agora, se for usos de métodos contraceptivos abortivos após a concepção, lógico que todos os cristãos, pelo menos a maioria que eu creia, acredito que isso não é viável, seja um pecado, porque a vida começa dentro da concepção. O ponto de vista dos evangélicos sobre o controle de natalidade. Primeiro, fora do casamento ele é um pecado, porque algumas pessoas praticam relações ilícitas e essas pessoas tomam anticoncepcionais para evitar a consequência do pecado. Então isso se torna, em geral, para os evangélicos, um pecado. Em segundo lugar, o controle de natalidade é errado para aqueles que se recusam a contribuir com a procriação da humanidade. Então há pessoas que se recusam, não querem contribuir com a procriação. Então nesse quesito também o controle é um ponto negativo. Em terceiro lugar, é errado um casal não ter filho enquanto a população está envelhecida. Existem países da Europa que a população está envelhecida e por causa desses métodos de controle de natalidade estabelecido pelo governo, questão de gasto, questão de custo, uma série de fatores, e há casais que não querem contribuir. Por mais que hoje alguns países da Europa se despertaram, dizendo que é necessário que os casais tenham filhos que rejuvenesçam a população que está envelhecida, como por exemplo na Alemanha, existe e o casal se recusa à procriação para essa contribuição, mesmo tendo condições, tendo saúde e vida financeira sadia. Quando eles se recusam nesse ponto, nesse aspecto, é um ponto negativo. Em quarto lugar, o controle de natalidade é errado quando casais se recusam a assumir responsabilidade. Quando os pais, seja o homem ou a mulher, não querem gerar filhos porque não querem responsabilidade, não querem cuidar, não querem acordar cedo, não querem se responsabilizar por este pequeno. Aí também é um motivo errado de controle de natalidade. Em quinto lugar, o controle de natalidade é errado quando causa aborto, quando interfere no óvulo que já está maduro e concebido. Também é uma forma errada e um pecado, porque é uma vida que é gerada e ela está sendo eliminada. Quando o controle de natalidade é certo, quando o casal ele resolve planejar ter uma vida estabilizada, tranquila e sadia para poder criar os seus filhos na educação adequada, na saúde adequada, no sustento adequado. Então, quando eles fazem esse planejamento, é certo o controle de natalidade.
O controle de natalidade, em segundo lugar, ele é certo quando a família já é grande, já está estipulada. Então, os casais resolvem, por si só, controlar a quantidade de filho que já é suficiente para o seu orçamento. Porque passando a quantidade de filho para o orçamento estabelecido para a família, então vai vir as consequências, os prejuízos. Então, planejar é correto. Nós vemos Jesus falando em Lucas sobre a torre, planejar para construir uma torre. Uma família é mais importante do que uma torre. Então, planejar uma família para que ela cresça adequadamente dentro do posicionamento psicológico, posicionamento espiritual e econômico sadio, então esse planejamento ele é correto. Em terceiro lugar, o controle de natalidade ele é correto para espaçar o espaço entre um filho e outro. Ter filho na sequência se torna talvez uma consequência penosa para o casal, porque são vários filhos pequenos exigindo diversas consequências e isso implica em dificuldades para o casal. Então, espaçar, controlar o espaço entre um filho e outro é normal e é certo e é justificável isso aí para o bem da família. E em quarto lugar, é certo utilizar o controle de natalidade para encerrar a procriação, uma vez que uma família já tem 3, 4 filhos, dentro das dificuldades que enfrentamos, dificuldade financeira, econômica, espiritual e até mesmo educacional, então controlar já, sendo suficiente a quantidade de filhos, é correto fazer o controle de planejamento familiar. E é correto, em quinto lugar, também fazer o controle de natalidade, sendo que os filhos não têm saúde. Às vezes os filhos nascem com alguma deficiência, alguma saúde mental. Então controlar isso é louvável, porque ter diversos filhos dependentes pode causar uma penosidade muito maior. Então nesse caso é correto o controle de natalidade, sim. O celibato também é louvável. Nós vemos pessoas que não se casaram e com isso é óbvio que não tiveram filho por não se casar. Isso aí também, a Bíblia diz que há eunucos que se fizeram eunuco. Há eunucos que foram castrados e há outros que se fizeram, quer dizer, evitaram ter casamento para poder servir melhor a obra do reino de Deus, como Paulo. Quais os controles de natalidade que é legítimo? Agora, alguns casais precisam fazer alguma reflexão sobre a histerectomia. A histerectomia é a operação feita na mulher para que ela não tenha mais filho. Isso aí vai depender da quantidade de filhos que ela tenha. Também a idade que ela tenha, deve pensar, os médicos vão fazer refletir, porque no futuro algumas mães que se tornaram, fizeram esse tipo de operação, no futuro não queriam mais filhos, porque os filhos já estavam grandes e ainda tinham idade. Então é algo a se pensar. Ou a vasectomia, que pode ser feita no homem, né? Dependendo da quantidade dos filhos que ele tem, a suficiência de criação, o sustento para ele, pode-se fazer isso normalmente, mas isso depende de um sentar, de um planejar, ver a idade, ver as possibilidades, a quantidade de filho. Isso também é totalmente normal planejar nesse âmbito, sendo que já tenham uma família inteiramente pronta e planejada para dar prosseguimento ao mandamento divino de frutificar, ser frutífero e contribuindo com a procriação do reino de Deus. Deus em Cristo vos abençoe.